Olá, boa tarde. Bem-vindos aqui ao último final de semana da exposição da Ocupação Zuzu, que trouxe tanta gente para compartilhar dessa história tão importante. Então, é mais uma vez um prazer estar aqui. Foram 4 sábados, quer dizer, esse é o 4º sábado, de encontros que nos trouxeram muitas ideias bacanas, muitas histórias. Alguns estão aqui todo sábado, eu estou reconhecendo umas carinhas aqui. Então é muito bacana hoje estar aqui finalizando esse circuito. Hoje a gente tem como convidada a Gisele Dias. Eu vou apresentá-la brevemente para vocês. A Gisele é mineira, tal como eu. Aliás, a gente se encontrou e há muito tempo não se falava, e é um prazer então estar aqui hoje compartilhando essa conversa. E a Gisele, ela é a modista, né? Ela tem esse nome, ela deu esse nome para o seu ateliê, para o seu trabalho, para a sua marca, e eu acho que ela vai contar para a gente um pouquinho por quê, né? A modista uma qualidade, é um tipo de fazer que é um pouco diferente, né? Da gente falar, ela é designer, ela é fashion designer, ela é estilista. Então, eu acho muito bacana esse nome que ela dá a si própria, como profissional e como um modo de dizer sobre o seu trabalho. Além disso, né, acho que vale dizer, então, que o ateliê da modista existe aqui em São Paulo há 9 anos. 9 anos. E ali ela desenvolve uma série de trabalhos, né, que também ela vai contar um pouco melhor. E atualmente ela tem um enfoque bastante grande no fazer das noivas, né? São vestidos de noiva, que é o trabalho que ela tem se concentrado nos últimos tempos. Mas, de fato, todo o trabalho da Gisele sempre lidou muito com fazer manual, com matérias-primas e com técnicas que aproximam também o trabalho dela de alguns dos trabalhos, né, que a Zuzu tanto gostava e tanto fazia. Essa ideia também de um apreço, né, pelo material do Brasil, pelo artesanato, né, pelo fazer manual, é um ponto em comum entre ambas. Então, eu já vou passar a palavra para ela, mas antes eu queria contar para vocês que daí essa semana eu escrevi para ela, né? Falei, oi Gisele, mandei um e-mail, né? Então, a gente vai se encontrar no sábado e eu queria saber um pouquinho o que você vai mostrar, né? Porque, afinal de contas, eu estou aqui meio nesse papel de ir encaminhando e costurando o que os nossos convidados trazem. E aí a Gisele me respondeu desta forma: oi, tudo bom? Quanto tempo? Que bom, blá, 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 né? Mas o que eu queria contar para vocês é que ela fala assim: pretendo abordar outros aspectos da trajetória da Zuzu que mais me tocam e vão bem além da moda. Quero falar um pouco sobre determinação, medo, paixão e persistência. Então, é com essas palavras, com as próprias palavras dela, que eu passo a bola aqui para ela, porque eu acho que a gente tem muito para trocar. Tá desligado? Não, acho que agora está. Acho que está ok. Deixa eu ver. Não sei. Não sei, tá ouvindo? Não, mas acho que ele manda. Antes de conversar um pouquinho, eu vou, antes de passar qualquer ideia, eu quero passar um vídeo que a gente produziu especialmente para Zuzu. Na verdade, a gente fez o vídeo antes de eu visitar a exposição. Foi até uma surpresa na hora que eu cheguei aqui. Vocês vão ver por quê. Quem já viu a exposição vai ver que as coisas se casaram, né? Então, vou pôr o play aqui. Aí a gente conversa.
Então, quando o pessoal do Itaú me ligou e fez convite, e aí eu comecei a falar com muita gente, eu fiquei me perguntando o tempo inteiro o que seria de mais interessante, assim, que eu poderia passar, né, para as pessoas. E aí as meninas me perguntaram qual que é o legado, né, da Zuzu, qual que é o maior legado dela para você. E aí eu me identifico muito com a história dela no sentido de sentir nela a força de uma pessoa que tem um foco, né? Todo mundo sabe a história da Zuzu. E ir atrás daquele objetivo, e ter força, e ter dificuldade, e você cai, levanta, e você não desiste, né? Então tem essa força interna que te move. Então, e aí eu acabei pensando nessa história do mar, dessa coisa de que leva e traz, que a gente tem essas perdas e ganhos na vida, né? Eu acho que quando eu abri o ateliê, eu abandonei minha carreira de designer, eu não tenho formação em moda. Eu sempre tive muito apreço pela costura, pela minha mãe, porque eu cresci dentro da casinha de costura dela, ela sempre costurou, ela costurava para fora. Então era uma coisa que fazia parte do meu universo desde que eu nasci. E eu brincava de costura, mas não era uma coisa, nunca pensei em fazer isso profissionalmente, e nem tinha uma ligação não sou uma pessoa fashionista, não sigo nada, não sigo tendências, eu gosto da coisa do fazer mesmo. Gosto do objeto, de pegar e de tentar transformar aquilo em outra coisa. Eu acho que por isso que eu acabei fazendo design. Eu fiz desenho industrial. E para mim a passagem do desenho industrial para a moda foi uma coisa quase que orgânica, porque meio que troquei o papel pelo tecido e aí eu tinha um corpo, né? Então você tem um corpo para vestir. A ideia da loja, quando a gente abriu o ateliê, era mesmo fazer uma homenagem à minha mãe. Eu acho que tudo que eu aprendi foi com ela, assim, desde cozinhar. Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que tem coisas que quando eu falei, né, com você da coisa da persistência, de você querer uma coisa e ter curiosidade de ir atrás daquilo. A gente encontra vários medos no meio do caminho, né? O medo de fazer escolha, o medo de continuar. Enfim, cada um tem um monte de medos aí para lidar. Mas tem alguma coisa lá no fundinho que te faz continuar, né? E você continua atrás. E aí a gente quis mesmo fazer uma homenagem a essas profissionais que ficaram paradas lá no passado. Nos anos 50, as modistas era uma categoria, né, tinha um status, assim, você ia na casa da modista, tinha uma coisa de frequentar o ambiente daquela pessoa e viver um pouco daquele mundinho dela. Então você voltava lá várias vezes. Hoje, com a indústria do vestuário, você não tem mais esse... você não vive mais isso, né? Tem essa coisa de ir no estilista, virou uma coisa muito pouco palpável, eu acho. Enfim. E aí a gente quis resgatar. Eu comecei a loja com muito trabalho artesanal. A gente tentou colocar vários designers. Era uma multimarca, a gente tinha vários designers na loja que tinham a mesma preocupação de resgatar um trabalho manual, de ter uma preocupação com a forma no sentido mais profundo e com conteúdo. E a loja foi se transformando, porque também de maneira orgânica, que a gente acabou fazendo para uma cliente um vestido de noiva, foi se fazendo para outra, uma fala para outra, uma fala para outra, e chegou num ponto que a gente teve que meio que fazer a escolha, que também deu muito medo, né?
Mas a gente está aí dando a cara para bater. Mas desde quando tinha multimarca, tinha também a sua marca, Sim. E você já atendia as clientes dessa forma? Sim, porque eu gostava de fazer uma brincadeira ao contrário de todo mundo que quer ser criador. Enfim, eu acho que as coisas, o bonito do dia a dia é você enxergar aquilo que já existe e tentar enxergar ela com novos olhos, todos os dias, né? Então, ela vai tomando novas formas e você vai relendo aquilo de diversas maneiras. E aí a gente tinha uma brincadeira de você ter a cópia mesmo. Tipo, eu sempre tive a mania de fazer coleção de coisa antiga, inclusive o vestido do filme é um vestido da coleção que eu guardo. Eu tenho mania de juntar coisas para estudar, para ver como é que foi feito. Para ver como que foi costurado, como aquela pessoa trabalhou aquela peça. E aí a gente já tinha, desde o comecinho, a gente fazia umas peças para algumas clientes que traziam, minha avó tem uma coisa super legal, mas eu queria fazer uma coisa parecida, mais moderna. E a gente ia fazendo essas brincadeiras. Aí, no fim, essas clientes foram casando, e aí a coisa foi se transformando. Só que aí as pessoas cada vez pediam mais a modista, mais a modista, mais a modista. E a gente foi perdendo espaço, porque a loja é micra, acho que quem conhece sabe que a gente tem lá, tipo, é um quarto de uma pessoa, é muito pequenininho. Então, Mas faz parte também, acho que, da sua filosofia de trabalho, né? Sim, sim. Esse espaço caseiro, esse espaço a ideia era aconchegante. A ideia é que as pessoas pudessem vivenciar mesmo um pouco do mundinho da modista, que era como era antigamente. A casinha tem um pouquinho essa carinha, a gente procurou ter uma casa da época mesmo, eu fiz um restauro na casa toda, tipo, meio obsessivo, de até procurar a mesma madeira, ficar lá meio louca, mas eu acho que isso faz parte de quem gosta de produzir, acho que é quase inevitável. Estou aberta a perguntas, não sei se vocês quiserem falar. Né? Porque, na verdade, ela vai falando assim e eu vou visualizando tudo, né? Porque eu conheço o ateliê da modista, eu frequentei até como cliente há um tempo atrás e recentemente vi alguns dos trabalhos mais recentes da Gisele no Flickr dela e num site, né? Num blog, porque ela participa de um grupo que eu acho que vale vocês, né, quem se interessar pelo trabalho dela, buscar, que é um grupo de pessoas que tem um blog chamado Amo o Meu Fazer. Então, deem uma busca, né, Amo o Meu Fazer, Gisele Dias, que vocês vão encontrar a página dela. E além desse, quer dizer, via esse blog, a gente chega também no Flickr dela, que é uma coleção de imagens, porque eu acho que você coleciona imagens também, pelo que eu vi. Tem mais de 4.000 imagens ali, que poderão mostrar muito as referências, né, que a Gisele tem e o tipo de ideia, de imagem, de emoção que move o trabalho dela. Eu acho que isso é muito conectado, o modo como você vive e o modo como você trabalha, né? É até uma coisa que eu acho que tem a ver um pouco com a coisa da Zuzu também, que eu venho do mundo que não é da moda, mas a gente escolhe maneiras de se comunicar, né? Seja se vestindo, seja cantando, sei lá o quê. E eu, de certa forma, sempre me movi desse jeito. Eu uso o trabalho para me colocar para fora. Antes era no papel e agora está sendo nas roupas. E esse ano tenho feito muitos trabalhos que eu tenho adorado, que é um trabalho em conjunto com o Gleison, que me ajudou no vídeo, que é um trabalho mais conceitual. A gente fez uma exposição bem experimental no começo do ano, não sei se você ficou sabendo. Eu meio que desmontei a loja, transformei a loja em galeria de arte. A gente fez um trabalho de fotografia, foi um trabalho que a gente começou a fazer experimental lá dentro. E acabou virando uma exposição. E era uma vontade que eu tinha de abrir outros canais, que eu queria que o ateliê conversasse de outras formas com as pessoas, porque eu
eu não fico feliz em só vender a roupa, assim, porque roupa você tem que comprar em toda esquina, não, né? Eu acho que a gente tenta passar para outra pessoa que está chegando até você algo mais. E eu sinto falta de receber algo mais e eu sinto falta de passar algo mais para quem está me procurando. Esse assunto, né, de roupa a gente tem em qualquer lugar, ele apareceu aqui todo sábado, né? Ele apareceu com o Ronaldo, com a Isabela Capeto, com a Hildegard, né? Afinal de contas, eu acho que isso é um fato e a gente lida com essa overdose, com esse excesso de uma maneira, né, absurda atualmente. E então, também, né, de algum modo, esse modo de trabalhar sendo menor e trazendo de volta esse valor da memória ou do tempo gasto para fazer uma roupa, também eu acho que é um assunto interessante, né? E eu acho que o bordado, ou aquele trabalho tão delicado que você faz com uma renda ou com uma modelagem super especial, também vai de encontro, né? Essas ideias de uma retomada desses valores. Sim, sim. Ainda tem eu acho que ainda tem, existe uma dicotomia. Eu estou meio disléxica ultimamente. Que as pessoas têm procurado, mas têm uma dificuldade com a questão do tempo. Então, isso acho que em qualquer coisa, não só na roupa, mas é uma pressa de viver, né? E eu acho que... Verdade, que eu estou indo para yoga já. Vamos lá, não, mas yoga. Que eu estou aqui pensando. Acho que isso fala muito dela, né? Sim. Essa ideia do modo de vida ter tudo a ver com o modo de trabalho. Aliás, isso é um privilégio, é um desafio, mas também é um privilégio. Eu acho que a gente tem que se analisar diariamente, né? Para tentar enxergar se você está se atropelando, né? Eu acho que o mundo que a gente vive é quase impossível você não se atropelar e você tem que, peraí, vamos parar. Qual o tempo real das coisas? Qual o tempo que você realmente está aproveitando? Vamos prestar realmente atenção naquilo que está na sua frente, né? Seja para comer, assim, sentar para comer. É quase que filosofia de vida. Né? Eu tenho um amigo, um artista, Fernando Marques Penteado, não sei se você conhece, ele trabalha muito com têxteis. E ele fala que o bordado, para ele borda também bastante. Ele faz esse movimento, submergir, né? Aliás, submergir, emergir, submergir, emergir. E que é uma espécie de meditação, de algum modo, né? Você borda muito, manualmente bastante. mesmo? Eu faço bastante coisa manual. É o que eu mais gosto de fazer. E na maioria das vezes eu começo de maneira meio... Eu não sou uma pessoa que projeta. Eu gosto de mexer nas coisas e experimentar. E aí eu vou encontrando o caminho. Eu tenho um momento que eu penso muito antes de começar. Eu meio que projeto mentalmente o que eu vou trabalhar e eu já meio que tenho um caminho que eu vou seguir e às vezes ele vai mudando. Eu não me prendo. Eu sou uma pessoa bem orgânica, assim. Eu acho que talvez tem gente que acha que é um problema. Quem vive comigo sabe que as meninas estão aqui que trabalham comigo sabe que eu mudo o tempo inteiro, né? De ideia para um trabalho? Eu sou muito rápida porque às vezes eu começo um caminho e eu vejo que tem outro ali que pode ser melhor e aí eu vou indo. E aí as pessoas têm que me acompanhar. E eu sei que às vezes é difícil de acompanhar porque é um processo bem mental, né? Tem alguma história assim de algum vestido que mudou de... Tem de uma noiva que é bem interessante, assim, que ela foi um dos casos mais que é bem difícil uma noiva chegar para você e falar faz o que você quiser, né? Falar para alguém. E foi o caso dessa. E a questão da pessoa te dar muita liberdade, o que vem de volta de responsabilidade é gigantesco, né? Então você lidar com essa até onde você vai, o que você faz. E eu acho que
Na verdade, eu comecei a misturar. A única coisa que ela me pediu, ela falou assim, coloca borboleta. Olha as loucuras. Coloca borboleta, eu quero usar um pedaço do vestido da minha mãe. Pronto. Foi o briefing que ela me deu. Faz o que você quiser. E aí você começa a montar de um jeito. Eu tinha vários materiais antigos assim que eu fico colecionando. E aí eu fui juntando, que tinham a ver com o vestido da mãe dela, com os pedaços que eu tirei. E foi meio às cegas, assim, do começo ao fim, até o dia do dia que ela foi pegar o vestido. Daí que ela foi ver o que virou. Mas não trabalho, não faço um desenho, sabe? Não... Em geral é assim, então, vai eu gosto, pelo material. Às vezes, vou muito pelo material. Às vezes eu gosto de fotografar, tipo, um material sobre o outro para ver os efeitos que ele dá. Vou sobrepondo coisas e aí a coisa vai se transformando. É bem um trabalho de observação mesmo. Eu acho que essa é uma parte do design que é muito forte em mim. De juntar, né? Juntar informações de outros cantos e transformando ela em outras coisas. Então, isso tem um pouco... É gostoso porque você pode transportar, né? De um lado para o outro. Coisas que vêm de um universo para outro e usam uma matéria-prima que não era usada para aquilo. Eu lembro de, antes de eu ter ateliê, eu brincava muito de fazer roupa para minhas irmãs. E tinha uma irmã que ela topava. Então, geralmente a irmã não topa. Então, ups. Não tem problema, porque você está com... Aí, então eu cortava a toalha da minha mãe, fazia umas loucuras lá. O vestido antigo da minha mãe transformava em outra coisa. Então, desde criança? Desde criança, porque sempre foi uma brincadeira, brincar de ficar mexendo com roupa, porque eu via minha mãe fazendo isso, né? E eu destruía muita coisa dela, tadinha. Cortava as revistas, os manequins dela todos. Ela tem horror. Tanto que ela trancava a casinha. Mas eu sempre dava um jeito de entrar. Então, de algum modo, você inventou a sua casa depois, né? A minha casinha de costura. Mas é isso. Então, Gisele está falando aí de amor e de algum modo, falar de noiva é de amor, né? Sim. Mas eu queria retomar um pouquinho o vídeo, né? Eu acho que você traz um pouco aí, como você disse, tem muitas coincidências com a exposição, né? Alguns elementos e o próprio modo como a exposição foi montada, né? O andar negro e o andar... Queria que você falasse um pouco mais dessa ideia, né, da dor, do luto, né, nesse mundo ali tão idealizado das noivas e do amor. Acho que o seu trabalho tem uma densidade que também passa por outros canais. Com o trabalho das noivas, eu acho que é um grande desafio, assim, porque você acaba se inserindo num mundo já pré-existente, cheio de formas pré-definidas e pré-conceitos, né? Enfim. E eu sempre tento ser meio rebelde, eu acho, no meu dia a dia. E de repensar e pensar se eu estou seguindo um caminho certo, por que eu tenho que ir por aquele caminho que já está traçado. E eu tento sempre passar isso para as minhas clientes. E eu acho que a gente, às vezes, fica tem um pouco a ver com essa coisa de estar centrado em si mesmo, que vem um pouco da conversa anterior. De enxergar o que realmente é importante e o que é essência, né? Então, a gente até fez um manifesto lá, que esse ano eu voltei, eu estava contando a historinha rapidinha aqui, que eu também estou com uma história de tá lá e cá, né? Que eu meio que moro fora e moro em São Paulo, e também com uma história de ter um amor fora, né? E a gente
eu voltei meio com vontade de jogar tudo para o alto, assim, de debulhar tudo esse ano. E aí a gente montou esse manifesto que eu meio que falo o que é que eu estou falando com essas pessoas que me procuram, que não é a roupa em si, né? Não é o vestido maravilhoso, não é o sonho, que o vestido não vai salvar ninguém, né? Não vai garantir coisa nenhuma. A verdade é essa. Eu acho que existe o ritual, a coisa bonita de celebrar a ocasião e a felicidade e o amor dos dois. Então, eu acho bonito marcar isso, seja com a roupa, seja com o que for, assim. Pode ser nada, pode ser mentalmente, né? Uhum. Eu tenho passado várias coisas esse ano, assim, eu nem devia falar tanta coisa pessoal, mas faz parte do que eu coloquei ali, porque eu estou com minha mãe bem doente. Então, tem várias coisas, assim, como se eu estivesse meio que despedaçada. E eu acho que a história da Zuzu tem muita força nesse sentido, né? Então, você tem que aprender a lidar com as perdas, o que você não tem na mão, né, que você quer agarrar e não está lá. Então, você tem que ficar se trabalhando o tempo inteiro. Estou quase chorando. Então, o vídeo que eu quis passar que eu queria as pessoas se emocionassem e aprendessem a se conhecer, né? Eu acho que é uma coisa que a gente faz todo dia, tentar se conhecer e tentar não cair no buraco, né? O tempo inteiro, saber levantar e saber andar de novo. Porque eu acho que a vida é isso. E não perder a força, né? Que a partir do momento que você perde a vontade de dar o segundo passo, acabou mesmo. Então, o luto, né? Eu acho que aparece ali no seu trabalho e a gente sabe da história da Zuzu e sabe como é um processo extremamente doloroso, mas que foi também transformador de algum modo, né? Ela usou aquilo usou a roupa, inclusive, né? Para trazer esse luto de uma forma transformadora. E outra ideia que apareceu aqui nos nossos sábados é que no meio disso tudo, ou misturado a isso tudo, a alegria, o bom humor e algo, né, de vivo, que talvez no seu trabalho apareça com a dança, né, e com o movimento, e com o próprio mar, como a gente estava falando. É um horizonte. Coisa de se renovar, né? É se renovar todo dia. É meio fênix, assim, né? Sem dúvida. O movimento da vida. Então, alguém gostaria de fazer perguntas para a Gisele, trocar alguma ideia? A gente já tem uma aqui. Boa tarde. Que bom que tem essa abertura de espaço. Você colocou algumas coisas aí pessoais. E, na verdade, assim, a gente só tem a agradecer, porque é daí que a gente tem uma compreensão até maior do seu trabalho e da relação com a Zuzu. Então, obrigada. Respeitosamente, obrigada. No começo, vocês até comentaram sobre o e-mail, né, e o que ela colocou que estaria relacionando. Eu queria puxar mais um pouco isso, não sei se é possível, né? Que está trabalhando com a questão da relação da paixão, da determinação e do medo. Fazer essa relação junto com o trabalho e a vida da Zuzu. E eu estou tentando puxar mais um pouco. Na verdade, eu sou historiadora, eu trabalho com a história do gênero, mulheres. Então, eu tento puxar um pouquinho mais. O que a gente pode retirar é melhor para o desenvolvimento das nossas pesquisas, trabalhos. Então, eu tenho uma história. Eu achei engraçado, assim, quando me chamaram. Eu sou muito... Eu mesma me coloco muito para baixo, assim. Eu sempre acho que eu sou meio pedreiro, sabe? Assim. Que eu estou lá fazendo e eu sou bem bicho do mato, assim, bem mineiro, assim, daqueles bichos do mato, que eu gosto de ficar escondida.
Mas aconteceu comigo quando eu trabalhava, antes de abrir o ateliê, eu trabalhava numa gráfica. E eu trabalhei com uma pessoa que foi o primeiro contato direto que eu tive com alguém que que passou pela ditadura mesmo. Meu chefe era bem louco, ele era mas extremamente criativo, assim, ele era uma pessoa em turbulência, assim. E ele tinha uma história bem chocante, até tem a ver com o que eu faço hoje. Ele foi preso, ele e a namorada, eles foram presos, sofreram torturas, ele tem várias marcas assim no rosto. E eles se prometeram dentro da cadeia que, se eles saíssem vivos, eles iam se casar. E eles são casados até hoje. Então, eu nunca mais esqueci isso. Assim. A gente fez vários trabalhos, tudo. Ele tinha uma questão política de querer fazer. A gente fez um documento com uma capa de metal. Ele tinha uma obsessão assim, de tirar isso dele, sabe? Uhum. E eu acho que quem é da minha geração sabe pouco sobre a ditadura, aprendeu na escola bem en passant, ninguém fala nada. Os meus pais, eles eram do interior, para eles os milicos estavam organizando mesmo o país, uhum. Que é o que muita gente pensa. E depois que eu trabalhei com essa pessoa, eu comecei a ver que eu não sabia nada, né? A gente não sabe nada da história que o país passou. E então eu acho importante levantar essas questões, porque isso passa muito até pelo que a Zuzu falava, assim, as pessoas têm vergonha da moda que eu estou buscando coisas de origem brasileira. As pessoas têm vergonha mesmo, têm vergonha ainda hoje. Lá no ateliê, às vezes a gente faz umas experiências. Eu estava contando que a gente usa renda de bilro, e as pessoas têm vergonha da própria cultura. Desconsideram, falam, essa renda, mas não sabem nem do que se trata, de onde veio essa renda, como que isso chegou no Brasil, como que isso se desenvolveu aqui. Enfim, eu acho que é um pouco de falta de informação. E eu acho bonito da Zuzu ter tido coragem de colocar isso para fora, ainda mais naquela época que devia ser muito difícil. Uhum. Para uma mulher, mais ainda, né? A mulher separar, a mulher tocar o negócio sozinha, a mulher cuidar dos filhos sozinha. Ela tinha um monte de questões ali que ela estava se batendo, né, de frente com a sociedade, com crítica, com tudo. Então, isso é muito bonito de ver essa força que essa mulher tinha. Eu acho que quem observa é uma fonte inspiradora, né? E ela não parou, né? Ela foi parada. Porque ela é muito bom de ver alguém que tem força, tem tanta força. É energizante, né? Você está do lado de uma pessoa dessa. Então, acho que é o que para mim, é o mais... Eu sempre fui muito... Eu sempre tive uma fome de liberdade, de expressão. Não que eu fosse falante, não, mas de ser eu, sabe? Não querendo me impor, mas de não ser tolhida. Eu acho que é um direito de todo mundo, de ser você mesmo. E é o que eu tento passar lá dentro também, que é até uma coisa que está dentro do manifesto que a gente escreveu, assim, que esse dia é para você ser você para vocês, né? Para os dois, não é para prestar satisfação para ninguém, é uma coisa daqueles dois ali. Então, você tem que ter muito... ser dona de si mesma, né? Para se vestir de você mesma, tanto por fora quanto por dentro, né? A gente não precisa ficar tentando se enquadrar o tempo inteiro. Você é julgado o tempo inteiro também por isso, mas... eu acho que a partir do momento que as pessoas se sentirem mais seguras, e isso passa pelo medo, pelas inseguranças Enfim, hoje em dia o mundo é movido a medo, né? Eu sou uma pessoa, outro dia a mulher veio me oferecer, vamos fazer seguro de vida. Eu falei, eu sou contra seguro de vida. Eu falei tão brava com ela, falei, nossa, eu estou meio agressiva. Porque como que eu vou pagar para um mal que não aconteceu? Eu sou completamente contra, assim, essas coisas. É uma indústria, né? Tudo bem, não se vive mais sem isso hoje, mas eu prefiro correr o risco, sabe?
Enfim, é mais fácil se encaixar. É mais cômodo, é mais confortável. Mas eu não consigo viver assim, eu acho que a Zuzu também não conseguia. Tem pessoas que não conseguem e vão embora, né? É muito impressionante, né? Como ela não cedia ao medo. É. E Ela ela teve todas as oportunidades para baixar a cabeça. exatamente. E ela usava de toda e qualquer situação pública, né? Na fila do supermercado, no avião. Para ela era a mesma coisa de estar entregando a carta para o cônsul alemão, né? Assim, dava na mesma. Ela precisava se manifestar. E esse tipo de postura, de fato, às vezes nos interstícios, né? É mais prejudicial àquilo que está causando medo do que os meios oficiais, né? E então é muito impressionante pensar na história dela e ver como ela foi enfrentando isso. Sim. E muito interessante sua comparação, sua lembrança, né? Sua menção de como a gente vive enredado, né? Numa sociedade. É um medo diário, é alguém que te agride. No caixa do supermercado, sabe? Assim, é o dia inteiro, né? É um outro tipo de ditadura, né? A gente também andou falando aqui de outras ditaduras. Uma delas, a do mercado, a gente andou falando. Essa do medo é muito interessante de se pensar, porque, de fato, ela gera muito dinheiro, inclusive, né? É uma loucura. É que a gente vai se acostumando com a loucura, né? Eu acho que ninguém para mesmo, realmente, para analisar e ver, assim, o que é isso que eu estou vivendo, né? É o fulano que me agride no telefone, é o fulano que me agride ali na esquina. São nas coisinhas, e isso vai tomando uma forma, e a sua vida vira isso, né? Então, acho que daí você vai transportando para cada situação. Mais alguém? Algum comentário, alguma questão lá? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela sua entrevista. Obrigada. Estou achando fantástico. Também gosto muito, né, da Zuzu. Aí, a pergunta é o seguinte: você acha que tanta violência doméstica, né, tanta violência contra a mulher, são resquícios dessa ditadura? Não acho que é culpa da ditadura. Eu digo assim, acho que isso vem de tão longe, né? Eu acho que a mulher vai abaixando a cabeça e aí vai tendo umas violênciazinhas aqui, outras ali, e a coisa vai indo, e a sua vida vai passando. Isso vai passando para frente, a mãe passa para a filha. Não é? São coisas que vão... Eu acho que não é só a mulher, a gente se agride o tempo inteiro. É mulher com homem, mulher com bicho, mulher com você mesmo. Virou uma loucura a vida. E é sempre... Nada é despretensioso, né? Você... não sei, está tudo muito esquisito. Eu tenho essa impressão que parece que o mundo acabou e ninguém avisou, sabe? Como que era, então, esse manifesto lá, inclusive, com essa sensação de desilusão absoluta? Então, eu fiquei pensando, porque é completamente louco, né? Estou vendendo vestido de noiva. As pessoas estão me procurando para a roupa do casamento. E eu tenho que lidar com fantasia, com projeção, né? Eu falei que depois que, se eu mudar de profissão, eu vou abrir um escritório. Vou começar a atender as clientes, que a gente já virou psicóloga lá, total, né? Terapêutico. Terapêutico.
Mas a ideia é colocar o pé no chão, gente. É viver a vida de verdade. E o manifesto tinha a ver com isso? Sim, a gente fez bem pensando nisso. Porque eu, particularmente, não me encaixo nesse mundo de fantasia. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu não gosto nem de assistir filme de ficção científica, sabe? Eu gosto da vida de verdade, eu gosto da realidade. Então, e eu gosto da realidade feita direito todos os dias. Não que eu não sonhe, não, mas eu até sou muito, eu fico o tempo inteiro no ar, eu acho até que eu tenho várias personalidades nesse sentido, assim, de estar na imaginação e estar com o pé no chão. Talvez eu acho que eu lido bem com isso e eu consigo juntar as coisas em algum ponto ali. O manifesto fala disso, de celebrar o que realmente é verdadeiro ali, celebrar a verdade mesmo. E que isso pode ser que não seja eterno, mas que é aquilo que é o bonito naquele momento. Eu acho que é aproveitar o que você vive, né? O presente, né? Eu já voltei para a yoga de novo. Eu acho que é isso. E a gente tem tido muito bom resultado, assim, nesse sentido. As pessoas têm se identificado. Tem gente que acha que a gente é louca, mas tudo bem. A gente não consegue agradar todo mundo. Sempre vai ser. Mais alguma questão? Oi, tudo bom? Gisele, prazer em conhecê-la. Meu nome é Marcos. E hoje aconteceu assim algo incrível conosco nesse momento. Eu trouxe minha mãe aqui para a gente ver, né, a exposição. Sim. E você falando da modelista, né? No mundinho dela, na casa dela. E a minha mãe, hoje ela tem 81 anos. E já em 1948, com 16 anos, ela já era professora de corte e costura, né? E nós passamos toda a infância em casa, vendo ela costurar, as freguesas visitando lá a casa, experimentando roupa. Nos ensinou a forrar botão, aí comprar zíper, linha, quer dizer, muito gostoso. Vou levar ele para lá, estou precisando de alguém para me ajudar. Fazer o plissé no tecido. Eu e o meu irmão, nós tínhamos lá 10, 12 anos de idade, já fazíamos isso. E isso é muito gostoso, essa época. Ela também passou toda a fase da ditadura, quer dizer, nos anos 60, anos 70, né? Toda aquela fase. Eu lembro ela na máquina de costura e o radinho ligado, ouvindo as músicas e as notícias, né? E na nossa família, hoje nós temos uma sobrinha que ela, jovem. A Laura tem quantos anos, mãe? 19 anos e está estudando moda. Né? E o que a gente vê assim é a consulta constante que ela faz para a dona Judite. Os trabalhos, o TCC, me ajuda a riscar, me ajuda ao molde e tudo. Né? Então, como que você vê hoje as faculdades, quer dizer, que formam bastante alunos, né? E como que eles caem, quer dizer, no mundo de trabalho mais industrializado, né? Não como você que ainda busca as raízes e procura criar como sua mãe fazia. Eu acho que existe, assim como tudo, existe um pouco de ilusão, né? Eu acho que eu não sei, eu como não estudei moda, eu não sei nem te dizer o que acontece lá dentro, mas eu vejo as meninas que me procuram e eu acho que tem muito pouca curiosidade pessoal de realmente investigar aquela profissão, porque é uma profissão que exige muita mão na massa, né? A senhora sabe que é fazendo que se aprende, né? Costura é uma coisa que você aprende todo dia, você erra, aprende, você acha um modo novo de fazer aquilo, mesmo que alguém tenha ensinado de outra forma.
E eu acho que, não só na profissão de moda, mas eu acho que em todas, existe uma preguiça. Desculpa, gente. Mas, sério. Na minha época também era. Vou te falar que quando eu estudei, eram 60 alunos. Formaram 5. 5 pessoas, de 60. Então, eu acho que é o que eu estava falando, assim, é essa luta diária de você realmente querer. Você quer, vai pesquisar, vai na loja de tecido, vai fuçar, vai tentar fazer sozinho, põe a mão na massa, experimenta, mistura as coisas. É assim, trabalhando, é a escola do dia a dia mesmo. Mais, Mari. Sim. Queria fazer uma pergunta até um pouco estranha, né? Mas Sim. você respondeu parte disso. Você trabalha com noivas, ou trabalhava bastante com noivas. O casamento em si é um ritual e tem todos os passos, já tem toda uma etiqueta. Sim. E as noivas geralmente já têm uma imagem, né, do que é o casamento. Então, o que uma noiva quer? Quer ficar linda, maravilhosa e quer ficar super magra no dia do casamento, né? Eu tenho acompanhado algumas noivas e o negócio assim digamos assim, estupidamente maçante. Elas entram num processo de... É triste de ver. Eu fico triste. Sério, eu fico triste. As meninas sabem, eu fico triste porque ninguém precisa virar outra pessoa. Eu falo para elas, falo assim, olha, ele está casando com você, ele não está casando com... porque você não vai virar outra pessoa porque você precisa se mostrar para sua amiga que você ficou gostosa no dia do seu casamento. É ridículo. Aí minha pergunta é o seguinte, tem todo esse preconceito, né? Tem toda essa ideia inicial, e aí você tocou um pouquinho nesse trabalho de aconselhar a noiva, né? Uhum. Aí a pergunta é o seguinte, o que te dá mais trabalho? De tentar entender o briefing, o que ela quer, ou tentar convencê-la de que ela é bonita daquele jeito? Eu não tento. Eu sou meio radical nesse sentido. Assim. Eu não tento vender o meu peixe para ela. Na verdade, o que eu faço, assim, eu viro quase que uma tradutora, tá? Ela está procurando algo assim assado, ela tem aquele sonho. O que eu tenho que eu posso oferecer para essa pessoa? Acontece de vir gente que realmente você precisa... Porque se ela não sabe o que ela é difícil você, em poucas vezes que ela volte lá, você trazer o que essa pessoa é realmente lá do fundo. São problemas que estão lá no fundinho, né? E eu acho que na hora do casamento isso aflora, porque ela vai ter que se mostrar, né? O casamento tem essa coisa de se mostrar. Seja para os amigos, seja para os pais, ou para os familiares. Então, às vezes, a pessoa se perde ali no meio daquilo e ela não sabe mais nem quem que ela é. E isso dá trabalho. Mas a gente tenta mostrar a verdade para ela daquilo, mas, às vezes, a pessoa também não quer enxergar, né? Então, administrar as pessoas é sempre difícil, eu acho. Talvez para mim seja um pouco mais cansativo, porque eu não sou uma pessoa, eu estava contando assim, eu sou realmente muito eremita, assim, eu não saio de casa, eu gosto de ficar lendo, sou bem bicho do mato, assim, eu converso pouco, para eu estar aqui conversando aqui em público, para mim eu estou fazendo um esforço assim, extraterreno. Que bom, né, gente? Eu vim porque eu te conhecia. Enfim, então, acho que esse trabalho diário, para mim, eu lembro no começo que eu comecei o ateliê, mesmo com o ateliê, quando não tinha noiva. Eu saía de lá, assim, parecia que tinha passado 50 mil caminhões em cima de mim, assim, porque é um trabalho de doação, da hora que você entra até a hora que você sai. Hoje, eu aprendi a me preparar. Eu estou indo para lá me doar. Então, antes de sair de casa, eu me preparo mentalmente. É a Gisele que vai atender aquelas pessoas. Então, eu consigo separar e deixar a loja, saio de lá e consigo pôr a cabeça em outro lugar. É um exercício isso para mim.
porque eu sou um pouco obsessiva, eu fico com aquilo na cabeça. Então, é bem cansativo, eu acho. Não sei se eu respondi, mas... Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se você consegue pontuar, eu acompanho o seu trabalho. Eu queria saber um pouco do reconhecimento, não falando só em financeiro, em cifras, mas como eu trabalho mais ou menos como é o seu trabalho, e é difícil as pessoas valorizarem o manual, como você falou aí também do nosso, do brasileiro, da renda. E lendo lá a trajetória da Zuzu, eu também fui pensando isso, que ponto que deu o start de valorizarem o trabalho dela, de reconhecerem. Uma coisa bem diferente àquela época da nossa agora, que a competição a máquina que ele falou, as formandas hoje em dia estão se formando para o pessoal que trabalha em massa, e não para esse trabalhinho manual. E eu gosto muito disso, mas o difícil que eu enxergo verem o valor, porque o trabalho tem um tempo, uma dedicação, tudo isso que você falou do entender. Eu também sou psicóloga, além de design, então eu tento, mas é difícil você... Enfim, é uma questão infindável essa. Eu não tenho uma resposta, sabe? Porque você vai encontrar pessoas que te valorizam, e vai encontrar pessoas que não valorizam, que acham que você está prestando um serviço e pronto, e está nem aí. Então, vai ter de tudo. É o que ele estava me perguntando. E aí, essas pessoas que valorizam, que às vezes eu recebo, estava contando a história do Amo Meu Fazer, que foi uma coisa parecida. Esses retornos positivos que você tem são coisas que te impulsionam e te fazem continuar. Que faz seguir, né? Não desistir. Porque dá vontade mesmo de chutar o balde mesmo, muitas vezes. Mas não pelo trabalho em si, mas você está falando que as pessoas não valorizam, a falta de compreensão, né, de olhar para o trabalho do outro e olhar para o outro mesmo. As pessoas já não se olham, ninguém olha mais no olho da outra, elas falam como se estivesse falando com a parede. Tá assim, né? E se a gente cai nessa, a gente vira mais um. Ou você vai contra a corrente. Eu acho que a vida é assim. A gente tem a ilusão de que no passado não era. Às vezes era. Talvez a senhora possa nos ajudar. Eu acho que era, né? Eu acho que era. Minha mãe fala que era. É que a gente sempre acha que o passado era melhor, mas... Cada período tem suas forças, né? Sempre um jogo entre elas. Mas eu acho que esse assunto também apareceu aqui antes, né? A gente, não sei se você está vindo hoje a primeira vez, mas outras alunos, designers novos também tiveram conosco e fizeram as mesmas perguntas, essa mesma pergunta para os outros participantes. E não tem, né? Não tem receita, mas ao mesmo tempo parece que essas pessoas que estão de algum modo preferindo algo que tem a marca do humano, né, do que algo que foi feito com mão de obra escrava e, portanto, bordado também, ou então a renda, mas que tem um outro valor. Então, eu acho que vale a gente lembrar que, do mesmo jeito que alguns profissionais vão mantendo uma força ali contra a corrente, existe também um público que está, né, de volta, assim, com uma outra ética aí em jogo, né? Então, é muito interessante, inclusive, pensar, estou emendando aqui, porque eu acho que, em alguns momentos, a gente pensa também a Zuzu com um trabalho tão político, né? E pensar no modo como ela traz essa política do dia a dia, né? Ou seja, trabalhar com algo ali micropolítico, trabalhar com pequenos valores embrincados tanto no produto, quanto na relação com o cliente, quanto no espaço que ela escolhe para habitar e para
desenvolver, para colocar sua máquina de costura, quanto com as pessoas com quem ela trabalha, com as linguagens que ela decide trazer para falar da roupa, né? Para falar do trabalho dela. Então, enfim, aproveitei sua deixa para trazer também esse aspecto, porque eu acho muito interessante de pensar nessa correspondência também em relação a Zuzu. Né? Uma filosofia de vida e filosofia de trabalho. É a teimosia de viver, né? E, de algum modo, ela trazia esse Brasil, né, muito antes de lutar pela procura do filho. Né? Esse Brasil está lá, expresso desde o começo. Né? Seja na alegria, na dor, nas dificuldades, ela estava trazendo isso. Depois vinha outra questão. Né? Eu acho que eu fiquei pensando muito sobre essa história de trazer universos, né, da sua cultura para... Eu acho que funciona muito bem para mobiliário. As pessoas têm conseguido trazer de uma forma esperta, né? Mas na hora que chega na coisa que vai no seu próprio corpo, tem uns não me toques ali, né? Aí, porque você vai ter que carregar aquilo com você. Então você está tipo carregando a bandeira. E é engraçado como a gente valoriza a cultura do outro e a nossa é desvalorizada. Mas eu acho que acontece, isso é uma coisa que está bem na nossa cultura, de ter um pouco vergonha do que a gente tem. Às vezes se orgulha, assim, mais ou menos, mas na Copa orgulha, do Mundo. mas fica ali, guardadinho. E isso me fez lembrar uma coisa que não tem nada a ver, mas é muito engraçada, que é às vezes eu deito e fico escutando uns programas da BBC, e tem uns programas bem aleatórios, assim, que eles falam sobre a cultura local, que os ingleses são muito grudados, né, com o que eles têm orgulho, tem um orgulho assim de algumas coisas bem nada a ver, assim, tipo a geleia de laranja. Eu estava ouvindo um programa sobre a geleia não da laranja, mas agora sumiu o nome, que é aquela que é tipo uma laranja. Aí tem um concurso da geleia de laranja num tal lugar, e aí as crianças são totalmente envolvidas, os vovôs, as vovós, e quem faz a melhor geleia. E eles fazem uma coisa assim, que é um orgulho nacional, a geleia, sabe? E é isso, assim, por que não ter orgulho, né, de qualquer coisa que se faça, que a gente tem tanta coisa. E aí vem gente de fora, vem e puxa. E aí passa a ser interessante, né? Porque primeiro precisou da aprovação de outros olhos. Eu acho que isso é com tudo, né? Então, a gente tem uma coisa da autoimagem muito repressora, eu acho, aqui no Brasil. Muito preocupada com o que o outro vai pensar. Eu estava com uma questão com umas pessoas que a gente estava discutindo. Eu estou indo para um lado totalmente diferente. Você sabe que eu estou aqui já viajando. Mas é porque eu li um livro sobre a história, porque eu estou me mudando para Amsterdã definitivamente. E aí eu li um livro sobre a história de Amsterdã, como eles construíram e por que eles foram uma potência econômica. E aí eles falam da postura social, vão contando assim, como as casas são formadas, como isso se refletiu na arquitetura, por eles não terem um histórico religioso forte, né? Que daí eles não têm vergonha do trabalho, então eles abrem a casa e mostram realmente o que eles conseguiram comprar com aquilo, com o seu trabalho. Não tinha rei, foi ter rei lá na frente por outros motivos. Então, foi uma coisa que foi bem orgânica. A cidade foi construída de uma maneira meio maluca. Peraí, viajei. Para onde que eu estava? Da cultura. Não, eu aí ia na contar história outra coisa. tem algo que valoriza. Eu ia emendar com outra coisa, mas eu fui longe demais, agora me perdi. Enfim, mas resumindo, a coisa eu ia falar da aprovação, que aí tem uma teoria de que as culturas com a parte histórica, religiosa muito forte, católica,
que a gente tem uma coisa de sempre alguém está me olhando, alguém está me olhando e está me julgando, né? Sem querer julgar nada sobre religião, não estou nem entrando nessa, mas eu acho que faz parte da nossa história. Certamente. É até uma coisa para se pesquisar e entender isso de uma forma melhor. É muito interessante a maneira que esse cara descreve. Ele tem 3 livros extremamente interessantes, que tem esse que fala sobre Amsterdã. Tem um que ele cata uma cidadezinha lá no meio da Europa e ele analisa a Europa inteira a partir dessa cidadezinha. E tem um outro que agora não estou me lembrando. Mas ele é um pesquisador mesmo, é um sociólogo. Enfim, viajei, né, gente? Que bom. Mais alguém? Alguma outra questão, um comentário? Oi, boa tarde. Meu nome é Isabela. E eu queria saber o que você acha sobre assim, o julgamento de uma pessoa a partir da roupa que ela usa. Então, por exemplo, de repente, um vestido que é mais curto, uma saia que é mais curta, ela já tem um julgamento, já tem parece que está meio padronizado, assim. E, de repente, aquela que mais se veste, que se cobre mais e tal, já tem uma outra visão sobre ela. E de repente, é só a peça da roupa, né? De repente, esse julgamento, essa classificação dela não tem nada a ver com a pessoa. Então, eu queria saber o que você acha a partir desses conceitos que são formados. É o que eu estava falando antes. A gente sempre tenta, eu começo o manifesto falando que a gente está oferecendo uma coisa para a gente que não quer ficar na caixinha. Então, o que é isso? A primeira coisa que você tem, para achar o meu lugar confortável, eu tento colocar aquilo numa caixinha. Tenta colocar aquilo numa caixinha. Para tudo na vida. Isso vai ser para a roupa que a fulana está vestindo, para o que ela falar, para a música que ela escutar. A gente sempre tenta encaixar aquilo em algum lugar, né, para você se sentir confortável. Aquilo está ali. Aquilo ali está, né? Então, por que não pensar aquilo diferente, né? Eu acho que é uma coisa que já está engessada, né? Eu acho que as pessoas que têm que querer enxergar as coisas de formas diferentes. É igual criança, que você fala, come isso aqui, não como coisa verde, não como coisa cor-de-rosa. Eu mesmo brinco com a Gabi. Enfim, a gente tenta achar o lugar confortável, né? É mais confortável você julgar e, tá, isso é assim, aquilo é assado, e pronto, é assim, e vamos seguir, para querer pensar isso de 2 vezes, né? Às vezes, aquela roupa comprida... Eu tenho uma cena, eu fui para a Turquia há pouco tempo. Eu vi... Você vê a gente com burca mesmo, né? Que a gente vê lá na televisão, na revista, a gente nunca vê ao vivo. Aqui no Brasil, a gente não vê, né? A gente não tem muito. E aí eu vi ela comendo. Eu nunca tinha pensado como uma pessoa com burca faz para comer. E o que significa aquilo, né? Por que aquela pessoa está completamente coberta, ela só está com o olho, ela ainda estava carregando um neném, e ela tinha que enfiar a mão aqui por baixo para conseguir colocar a comida dentro da boca. Então, é igual. Aquilo deve ter um sentido para ela, aquilo é uma verdade para ela, não é verdade para mim. É a mesma coisa, eu acho. A gente cria umas padronizações, a gente tenta se encaixar, porque é mais confortável ficar ali dentro do confortável. Alguma outra colocação? Você quer encerrar de algum modo? Não. Quero fugir. Tem mais uma ali? Então, Gisele, eu entendi, você falou que você vai embora. E a modista? Conta tudo. Você disse que você vai embora. Não, então, a história, eu já fico para lá e para cá, eu já estou há 4 anos desse jeito. Só que agora eu vou meio que inverter, eu vou ficar mais lá do que aqui, mas a minha irmã, ela toca a empresa aqui, e a gente tem vários projetos para o ateliê. Até por isso que eu fiz a escolha de focar nas noivas esse ano, porque
eu precisei botar um freio, porque trabalho é assim. Eu sei que eu sou workaholic mesmo. Eu não paro, eu fico o tempo inteiro minhocando o tempo inteiro. Até na hora que eu estou dormindo. Então, lá eu dormia com um caderno na barriga, para você ter ideia de tão louca que eu sou. Parei, já parei. A yoga, é isso? A yoga. Então, foram escolhas que a gente fez da virada do ano. A gente resolveu, não, vamos cuidar das noivas, eu quero mudar, mudei toda a produção, eu fiz várias mudanças. E agora a gente está colhendo esses frutos. A ideia é crescer, não é diminuir. Vamos ver o que vai dar também. É uma coisa que a gente não tem controle, né? É o tal do medo. A gente tomou coragem e fez. Eu resolvi me dar mais tempo também, porque isso vai me alimentar mais no trabalho. Então, são coisas que eu preciso viver agora. E as coisas estão organizadas. Podem tomar rumos completamente loucos, mas é assim. É assim e é com a outra palavra, né? Paixão. É isso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Queria aproveitar para agradecer todo mundo, né, a presença hoje e nos outros sábados e lembrar para vocês avisarem para todo mundo vir aqui sábado e amanhã, porque essa exposição é muito importante, né? É muito importante que ela seja divulgada ao máximo, é um pedaço da nossa história, é muito importante. E eu agradeço muito ao Itaú a oportunidade de participar aqui desse momento e até a próxima. Só eu falar rapidinho, aqui, ó. A gente vai deixar disponível o vídeo, quem quiser ver de novo, porque foi rapidinho e a luz não estava boa. Desculpa também de novo, mas é porque a luz deu uma atrapalhada, né? Não deu para ver direito. Aí, se vocês quiserem ver de novo, com calma e sozinhos. Né? E até onde eu sei, as conversas também depois vão ser disponibilizadas, não é, Tânia? Pelo vídeo, aliás, pelo site. Então, é legal porque não só rever, mas ver as que vocês também não viram. Foram 4 momentos muito especiais. É isso.